Um milionário, cansado de ser enganado por amores interesseiros, decide fazer um teste que chocaria todas as mulheres à sua volta. 4 delas recebem o mesmo presente, um cartão sem limite e apenas 24 horas para provar quem realmente o ama. Entre joias, viagens e luxos, apenas uma faz algo que ninguém esperava. Um gesto tão puro que muda completamente o destino do homem mais rico do país. O que ela fez com aquele cartão emocionou o mundo inteiro. Antes de ouvir essa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de amor e superação. O sol se punha sobre a cidade de São Paulo, projetando sombras alongadas sobre o Morumbi, onde a mansão de Bernardo Almeida se destacava como um monumento à sua fortuna. Do alto de seu escritório, com vista para os jardins impecáveis, o empresário de 47 anos contemplava o império que construíra. O Grupo Almeida, conglomerado que dominava setores da tecnologia e mineração no Brasil. Seus olhos, porém, não refletiam o brilho de suas conquistas financeiras. Sentado em sua poltrona de couro italiano, Bernardo girava distraidamente um copo de uísque enquanto revisava os números de suas empresas. Bilhões em ativos, milhares de funcionários, e ainda assim, um vazio que nenhum investimento conseguia preencher. "Algum problema com os relatórios, senhor?" perguntou Mateus, seu assistente pessoal e único confidente há mais de 15 anos. "Os números estão perfeitos, como sempre", respondeu Bernardo, levantando-se para observar a cidade que se iluminava gradualmente. "O problema está aqui", disse apontando para o próprio peito. Mateus conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que surgira após cada término de relacionamento, cada decepção amorosa que Bernardo enfrentara nos últimos anos. Mulheres vinham e iam de sua vida como ações na bolsa. Algumas promissoras, a maioria especulativas, todas eventualmente vendidas. "Diana ligou 3 vezes hoje", informou Mateus, referindo-se à modelo internacional que acompanhava Bernardo nos últimos eventos. Amanda também deixou recado e Gabriela mandou flores. Bernardo sorriu sem humor. Diana, a modelo cobiçada por revistas internacionais. Amanda, a advogada corporativa que comandava um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Gabriela, a designer renomada cujas criações vestiam celebridades globais, todas extraordinárias em suas carreiras, todas interessadas em sua conta bancária. Ou assim ele acreditava. "Você já se perguntou, Mateus, se alguém se aproximaria de mim se eu não tivesse tudo isso?" A questionou, abrindo os braços para abarcar o luxo que o cercava. O assistente permaneceu em silêncio, compreendendo a profundidade daquela dúvida recorrente. "Já faz 1 ano que Mariana trabalha aqui, não é?" perguntou Bernardo, mudando aparentemente de assunto. "Sim, senhor. Ela cuida da mansão impecavelmente." Mariana Silva, a governanta de 32 anos, trabalhava na mansão havia exatamente 1 ano. Discreta, eficiente, sempre com um sorriso gentil, mas nunca intrusiva. Bernardo raramente a notava. Até recentemente. "Percebi que ela nunca me olha nos olhos", comentou Bernardo. As outras. "Diana, Amanda, Gabriela, seus olhos brilham quando me veem. Mas não é por mim, é pelo que represento. Já a Mariana." Ele hesitou, intrigado com sua própria observação. "Ela parece quase desconfortável com a minha presença." Foi naquele momento que a ideia surgiu. Um experimento social particular. Um teste que revelaria a verdade por trás das intenções. Bernardo sentou-se novamente, animado pela primeira vez em meses. "Mateus, preciso que você prepare 4 cartões de crédito Platinum, sem limite de gastos, vinculados à minha conta pessoal." O assistente ergueu as sobrancelhas, surpreso. "4, senhor?" "Sim, para Diana, Amanda, Gabriela. É Mariana." "Mariana? A governanta?" Bernardo assentiu, os olhos brilhando com uma determinação renovada. "Cada uma terá exatamente 24 horas para gastar o quanto quiser, como quiser. Sem restrições, sem explicações devidas." Mateus tentou processar aquela informação. "E qual seria o propósito desse experimento?" "Descobrir quem realmente tem um coração genuíno", respondeu Bernardo. "Quero ver o que cada uma fará com poder ilimitado de compra. As escolhas revelam o caráter, meu amigo." Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, Bernardo reuniu as 4 mulheres em seu jardim
para um brunch exclusivo. Um evento incomum que causou desconforto visível em Mariana, que normalmente servia nessas ocasiões, e agora se encontrava sentada à mesa junto às outras. Diana chegou deslumbrante, em um vestido veranil que destacava sua silhueta perfeita. Amanda, sempre pontual, trouxe uma garrafa de champanhe raro como presente. Gabriela apareceu com seu estilo inconfundível, acessórios artesanais complementando seu visual sofisticado. Mariana, visivelmente deslocada, usava uma saia simples e uma blusa branca, seu melhor conjunto, ainda assim contrastando dramaticamente com o luxo das outras convidadas. Senhoras, começou Bernardo, depois que todos foram servidos. Agradeço a presença de vocês neste encontro inusitado. Seus olhos percorreram cada rosto, detendo-se um pouco mais no de Mariana, que mantinha o olhar baixo. Tenho um presente especial para cada uma. Com um gesto para Mateus, 4 envelopes pretos foram distribuídos. Diana abriu o seu imediatamente, seus olhos se arregalando ao ver o cartão Platinum personalizado com seu nome. Isto é, ela começou incrédula. Um cartão sem limites, completou Bernardo. Cada uma de vocês tem agora acesso irrestrito à minha fortuna por exatamente 24 horas, a partir deste momento. Amanda examinou o cartão com olhos analíticos. Sem limites? Literalmente, sem limites, confirmou Bernardo. Podem comprar o que desejarem quanto desejarem. Gabriela riu nervosa. Isto é algum tipo de teste, Bernardo? Ele sorriu enigmaticamente. Considere uma experiência. Estou curioso para ver o que cada uma fará. Mariana, que ainda não abrira seu envelope, finalmente o fez com mãos trêmulas. Quando viu o cartão, empalideceu. Deve haver algum engano, murmurou. Eu não posso aceitar isso. Bernardo se inclinou em sua direção. Não há engano, Mariana. O cartão é seu, assim como as mesmas regras se aplicam a você. 24 horas sem limitações. Pela primeira vez, seus olhares se cruzaram diretamente. Bernardo notou algo que nunca havia percebido antes. Os olhos de Mariana eram de um castanho profundo, quase dourado sob a luz do sol. E, diferentemente das outras 3, não havia cobiça naquele olhar. Apenas confusão genuína. As únicas condições são: primeiro, devem usar o cartão pelo menos uma vez. Segundo, amanhã exatamente neste horário, quero todas aqui novamente para me contarem como foi a experiência. Diana já estava em pé, pegando sua bolsa. Isso é loucura, mas adorável, disse, beijando Bernardo no rosto. Até amanhã, querido. Amanda sorriu, guardando cuidadosamente o cartão em sua carteira de couro fino. Uma proposta interessante. Confesso que estou intrigada com seu propósito. Estamos sendo filmadas para algum reality show? Você perguntou Gabriela, meio brincando, meio séria. Apenas um experimento pessoal, garantiu Bernardo. Sem câmeras, sem truques. As 3 mulheres se despediram, animadas com a perspectiva do dia que tinham pela frente. Apenas Mariana permaneceu sentada, o cartão intocado sobre a mesa, como se fosse um objeto amaldiçoado. Você não parece feliz com o meu presente, observou Bernardo, sentando-se ao lado dela após a saída das outras. Não entendo por que eu estaria incluída nisso, respondeu ela finalmente. Sou apenas sua funcionária. Bernardo estudou seu perfil delicado, a postura digna apesar das roupas simples. Talvez essa seja exatamente a razão, Mariana. Você é a única que me vê todos os dias sem realmente me ver. Ela finalmente o encarou confusa. Como assim? Você entra nos mesmos ambientes que eu, respira o mesmo ar, mas existe em um mundo completamente diferente. Estou curioso para saber o que faria se tivesse acesso ao meu. Mariana pegou o cartão relutantemente. E se eu não quiser participar? É seu direito, respondeu ele. Mas gostaria que considerasse. 24 horas podem mudar muitas coisas. Enquanto Mariana deixava a mansão, o cartão agora guardado em sua bolsa simples, Bernardo sorriu para si mesmo. O experimento havia começado. O que ele não sabia era que aquelas 24 horas mudariam não apenas a vida dela, mas principalmente a sua própria. Diana não perdeu tempo. Antes mesmo de entrar em seu Porsche vermelho, já havia feito 3 ligações, para sua estilista particular, para o gerente da Tiffany's e para o corretor de imóveis que havia lhe mostrado aquela cobertura no Itaim Bibi meses atrás.
Com o cartão sem limites em mãos, o mundo se abria como um imenso shopping center exclusivo. Às 2 da tarde, a modelo já havia adquirido um conjunto de diamantes avaliado em $300.000, encomendado um closet inteiro da nova coleção de um estilista francês e deixado um depósito para garantir a cobertura de seus sonhos. Seus olhos brilhavam com cada nova compra, cada novo sim que seu status temporário de bilionária proporcionava. É como um sonho, declarou ela para a vendedora da loja de alta joalheria, que sorria enquanto embalava o 5º relógio que Diana escolhera nos últimos 20 minutos. Poderíamos agilizar a entrega daquele colar de esmeraldas da vitrine? Sei que está reservado, mas tenho certeza que podemos chegar a um acordo. Enquanto isso, Amanda optara por uma abordagem mais calculista. Com seu terno impecável, sentou-se diante de seu consultor financeiro, em uma sala reservada no banco de investimentos mais exclusivo da Avenida Faria Lima. Quero diversificar em ativos internacionais, explicou ela, deslizando o cartão sobre a mesa. Fundos imobiliários em Nova York, ações de tecnologia em Singapura e aquela vinícola no Vale do Loire que me mostrou mês passado. Tudo isso, agora. O consultor engoliu em seco, fazendo as contas mentalmente. Estamos falando de uma aplicação inicial de aproximadamente 5 milhões de euros, só para a vinícola. Amanda sorriu confiante. Processe tudo hoje. E adicione também aquele apartamento em Milão que vimos. Sempre quis um pied-à-terre na Itália. Gabriela, por sua vez, transformou seu dia em uma experiência sensorial completa. Começou com um tratamento de spa, que custava o equivalente a 3 meses de aluguel, seguido por um almoço no restaurante mais exclusivo da cidade, onde pediu o menu completo de degustação com harmonização de vinhos raros. Este Chateau Petrus está divino, comentou ela, saboreando o vinho que custava mais de R$20.000 a garrafa. Vou levar algumas caixas, por favor. À tarde, alugou um helicóptero para sobrevoar a costa de São Paulo, parando em uma ilha particular, para uma sessão de fotos improvisada, com um fotógrafo famoso que conseguiu contratar de última hora. A noite prometia uma festa extravagante, em um iate que acabara de alugar, com DJ internacional e chefes renomados. Enquanto as 3 mergulhavam em suas maratonas de consumo, Mariana seguia um caminho completamente diferente. Ao sair da mansão de Bernardo, não foi para shopping centers ou concessionárias de luxo. Seu primeiro destino foi o Hospital São Luís, onde sua mãe, Dona Conceição, aguardava há meses na fila para uma cirurgia cardíaca que a família não tinha condições de pagar. Preciso falar com o Dr. Ribeiro. Por favor, pediu ela à recepcionista, apertando o cartão dentro do bolso como se fosse um talismã. Quando finalmente conseguiu uma consulta, Mariana explicou sua situação incomum ao médico, que a princípio mostrou-se cético. Então você tem autorização para usar esse cartão para a cirurgia da sua mãe? Perguntou ele desconfiado. Tenho autorização para usá-lo como eu quiser nas próximas 24 horas, respondeu Mariana, com uma determinação que surpreendeu a si mesma. E quero usá-lo para salvar a vida da minha mãe. 3 horas depois, Dona Conceição estava agendada para a cirurgia na próxima semana com a equipe médica mais respeitada do país, em um quarto particular de primeira linha. O valor, R$215.000. Mariana assinou a autorização com mãos trêmulas, mas coração firme. Seu próximo destino foi a faculdade onde seus irmãos gêmeos, Pedro e Miguel, estudavam com bolsas parciais. Ambos trabalhavam meio período para complementar os estudos, sempre exaustos entre livros e balcões de lanchonetes. Na tesouraria, Mariana quitou todas as mensalidades restantes dos 2 cursos, engenharia e medicina, e ainda estabeleceu um fundo para materiais e alimentação. Quando o funcionário lhe entregou os recibos, ela não conseguiu conter as lágrimas. Algum problema, senhora? E perguntou ele preocupado. Nenhum, respondeu Mariana, enxugando o rosto. Pela primeira vez, nenhum problema. Com o sol já se pondo, Mariana dirigiu-se à imobiliária que administrava o pequeno apartamento onde morava com a mãe e os irmãos no bairro do Belenzinho. Lá, para espanto do gerente, pagou antecipadamente 5 anos de aluguel e garantiu a reforma completa do imóvel, incluindo uma rampa de acesso para quando sua mãe retornasse da cirurgia. É um pagamento incomum, comentou o gerente,
conferindo novamente o valor. Tem certeza que deseja adiantar tanto tempo? Absoluta, confirmou Mariana. Minha família merece essa segurança. No caminho de volta para casa, Mariana fez uma parada inesperada. Em uma pequena livraria de rua, comprou um livro de poesias de Pablo Neruda que sempre quis ter. Foi sua única aquisição pessoal. Um objeto de valor sentimental que custava menos de R$ 100, enquanto carregava um cartão que poderia comprar a livraria inteira. De volta ao apartamento simples, mas impecavelmente limpo, Mariana sentou-se na pequena varanda e abriu o livro de poesias. As palavras pareciam falar diretamente à sua alma, enquanto contemplava o dia surreal que acabara de viver. Seu celular tocou. Era Pedro. Emocionado, mal conseguindo formar frases completas. Mari, a faculdade me ligou. Disseram que nossas mensalidades... Como você? Depois conversamos, respondeu ela, sorrindo. Só quero que você e Miguel se concentrem nos estudos agora. Quando desligou, percebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Bernardo. Como está sendo seu dia? Perguntava a mensagem simples. Mariana hesitou, sentindo uma mistura complexa de emoções. Gratidão, confusão e algo mais que não conseguia identificar. Finalmente respondeu com sinceridade. Transformador. Obrigada pela oportunidade. Do outro lado da cidade, em sua cobertura no alto de um edifício exclusivo, Bernardo sorriu ao ler a resposta. Estava monitorando discretamente os gastos de todas através do sistema bancário, observando os padrões que emergiam. Diana já ultrapassara a marca dos 3 milhões em compras luxuosas. Amanda investira mais de 12 milhões em ativos diversos. Gabriela gastara quase 1 milhão em experiências hedonistas. E Mariana? Bernardo sentiu algo estranho no peito quando viu os registros dos gastos dela. Hospital São Luís, Faculdade Paulista de Medicina, Faculdade de Engenharia de São Paulo, Imobiliária Horizonte, Livraria Páginas. Total aproximado, R$ 260 mil. Uma fração do que as outras haviam gasto, mas cada centavo destinado a outros, exceto por um pequeno livro. Pela primeira vez em anos, Bernardo Almeida sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Senhor, está tudo bem? Perguntou Mateus, entrando no escritório com alguns documentos. Bernardo rapidamente se recompôs. Sim, apenas uma revelação inesperada. Enquanto isso, a noite avançava para as 4 mulheres de maneiras drasticamente diferentes. Diana dançava em uma boate exclusiva, exibindo suas novas joias. Amanda brindava ao novo império financeiro que começara a construir. Gabriela flutuava em seu iate temporário sob as estrelas de Ilhabela. E Mariana adormeceu na poltrona simples de sua varanda, o livro de Neruda aberto sobre o colo, um sorriso sereno nos lábios. Sua última ação do dia havia sido agendar uma consulta com o melhor neurologista do país para o Sr. Oliveira, o vizinho idoso que sofria com Parkinson e não tinha plano de saúde. Para 3 delas, o cartão sem limites significava realização de desejos pessoais. Para Mariana, era a chance de curar feridas que nem eram suas. A diferença não poderia ser mais clara. E Bernardo, em seu observatório privilegiado, começava a perceber que talvez tivesse encontrado a resposta para sua pergunta antes mesmo do experimento terminar. Manhã seguinte chegou com um céu de azul impecável sobre São Paulo. Bernardo não havia dormido bem. Passou horas analisando e reanalisando os relatórios de gastos, especialmente os de Mariana. A modéstia de suas escolhas, a generosidade absoluta, a ausência total de interesse próprio, tudo aquilo o intrigava profundamente. O carro está pronto, senhor, anunciou Mateus, interrompendo seus pensamentos. Bernardo ergueu o olhar confuso. Carro? Não tenho compromissos externos esta manhã. O senhor pediu ontem à noite para preparar o carro. Disse que iria ao Belenzinho. Era verdade. Em um impulso, Bernardo decidira conhecer o mundo de Mariana antes do encontro marcado para o final do dia. Queria entender melhor aquela mulher que, em menos de 24 horas, havia desafiado todas as suas concepções sobre interesse e bondade humana. Sim, claro, respondeu, levantando-se e escolhendo um terno mais simples em seu closet. E Mateus, nada de motorista hoje. Vou dirigir. O assistente não conseguiu esconder a surpresa. Bernardo raramente dirigia,
especialmente para bairros distantes do circuito de luxo paulistano. 1 hora depois, estacionava seu Mercedes discreto na rua onde Mariana morava, segundo o endereço que obtivera nos registros de funcionários. O prédio era simples, bem cuidado, mas evidentemente de classe média baixa. O contraste com sua mansão no Morumbi não poderia ser mais gritante. Não planejara exatamente o que faria ali. Parte de si desejava simplesmente observar, tentar entender o universo desta mulher que usara poder ilimitado para ajudar outros. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto observava o prédio, viu Mariana saindo, vestida simplesmente, carregando algumas sacolas de mercado. Agindo por impulso, saiu do carro e caminhou em sua direção. Quando Mariana o avistou, seu rosto registrou uma sequência rápida de emoções: surpresa, confusão e então algo parecido com resignação. "Senhor Almeida", disse ela, parando no meio da calçada. "O que faz aqui?" Bernardo, acostumado a controlar qualquer situação, sentiu-se estranhamente vulnerável. "Vim ver como você está. E por favor, me chame de Bernardo." Mariana ajustou as sacolas em suas mãos, visivelmente desconfortável. "Estou bem. O encontro não era apenas à tarde?" "Sim, mas..." Ele hesitou, percebendo o quão invasiva era sua presença ali. "Perdoe-me a intrusão. Fiquei curioso depois de ver seus gastos." O olhar de Mariana endureceu sutilmente. "Então estava monitorando?" "É o meu dinheiro", respondeu ele defensivamente e logo percebeu seu erro. "Desculpe, não quis soar assim. Apenas fiquei impressionado com suas escolhas." Uma senhora idosa passou por eles, cumprimentando Mariana calorosamente. Bernardo notou como seu semblante mudou. Para a vizinha, ofereceu um sorriso genuíno. "Quer entrar?" Ofereceu Mariana, surpreendendo a ambos com o convite. "Não é nada comparado ao que está acostumado, mas posso oferecer um café." O apartamento de Mariana era pequeno, mas impecavelmente organizado e acolhedor. Fotos de família decoravam as paredes. Plantas saudáveis ocupavam os cantos, e o aroma de café recém-coado preenchia o ambiente. Bernardo observava tudo com curiosidade genuína, notando a ausência quase completa de objetos luxuosos. "Sua casa é..." começou ele. "Simples?" completou Mariana, enquanto servia o café em canecas de cerâmica. "Eu ia dizer aconchegante", corrigiu Bernardo, aceitando a bebida. "Tem sua personalidade em cada canto." Mariana sentou-se à sua frente na pequena mesa da cozinha. "Por que está realmente aqui, Sr. Almeida? Ou devo acreditar que visitar apartamentos de funcionários no Belenzinho faz parte da sua rotina de domingo?" A franqueza dela o desarmou completamente. Era refrescante depois de anos cercado por pessoas que mediam cada palavra. "Queria entender", respondeu ele com sinceridade. "Você tinha poder ilimitado por um dia. Poderia ter comprado este prédio inteiro. Em vez disso, cuidou de sua família e até de um vizinho. Por quê?" Mariana o encarou como se a resposta fosse óbvia. "Porque era o certo a fazer. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Não define quem somos." "A maioria das pessoas discordaria", argumentou Bernardo, pensando nas outras 3 mulheres e suas extravagâncias. "A maioria das pessoas nunca experimentou necessidade real", respondeu Mariana suavemente. "Quando você vê sua mãe escolher entre remédios e comida, quando seus irmãos dormem 3 horas por noite para conciliar trabalho e estudo, você aprende o valor verdadeiro do dinheiro." Naquele momento, a porta do apartamento se abriu e os gêmeos Pedro e Miguel entraram, congelando ao ver o bilionário sentado à sua mesa. "Sr. Almeida?" perguntou Pedro, incrédulo. "Ele veio verificar como usei o cartão", explicou Mariana, levantando-se. "Estes são meus irmãos." Os rapazes, ambos na casa dos 20 anos, aproximaram-se timidamente. Miguel, o estudante de medicina, foi o primeiro a falar. "Senhor, não sei como agradecer. Minha irmã nos contou sobre o que fez. As mensalidades da faculdade." "Agradeçam a sua irmã", interrompeu Bernardo, genuinamente tocado. "Foi escolha dela." "Mas era seu dinheiro", insistiu Pedro. "Dinheiro é só papel impresso até que alguém decida como usá-lo", respondeu Bernardo, surpreendendo a si mesmo com a profundidade daquele pensamento. Sua irmã escolheu sabiamente. A conversa continuou por quase 2 horas. Bernardo conheceu, através das histórias de Mariana e seus irmãos,
uma realidade que só conhecia em estatísticas e gráficos. Ouviu sobre Dona Conceição, que criara os 3 filhos sozinha após ficar viúva jovem. Sobre as dificuldades financeiras, as bolsas de estudo disputadas, os sacrifícios diários que faziam para construir um futuro melhor. Como está sua mãe? Aí perguntou Bernardo. Soube que parte do dinheiro foi para uma cirurgia. Ela está no hospital agora, fazendo exames pré-operatórios, respondeu Mariana. A cirurgia será na terça-feira. Gostaria de conhecê-la algum dia, disse Bernardo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Quando finalmente se levantou para partir, Bernardo sentia-se diferente. Algo estava mudando dentro dele. Uma transformação sutil, mas profunda. Obrigado pelo café, disse ele à porta, e pela conversa sincera. Mariana sorriu, um sorriso simples, mas genuíno. Obrigada pela oportunidade que me deu. Minha família terá uma chance agora. Não mencione o experimento aos outros quando nos encontrarmos mais tarde, pediu Bernardo. Quero que continuem pensando que foi apenas um presente sem motivo. Mariana assentiu, uma nova cumplicidade estabelecida entre eles. Já no carro, Bernardo ficou alguns minutos apenas sentado, processando a experiência. Pela primeira vez em muitos anos, sentira-se conectado a algo real, a pessoas que valorizavam coisas além do dinheiro. Era como respirar ar fresco, depois de décadas em um ambiente artificial. De volta à mansão, encontrou Mateus organizando os preparativos para o encontro da tarde. Como foi sua visita? Perguntou o assistente curioso. Esclarecedora, respondeu Bernardo simplesmente. Às 5 da tarde, exatamente 24 horas após a entrega dos cartões, o jardim da mansão estava novamente preparado para receber as 4 mulheres. Diana foi a primeira a chegar, radiante em um vestido novo, claramente uma das aquisições do dia anterior. Amanda veio logo depois, com a mesma postura confiante de sempre, mas exibindo um relógio que certamente custava mais que um apartamento de luxo. Gabriela chegou alguns minutos atrasada, com um bronzeado fresco de sua escapada para a ilha. Mariana foi a última, chegando pontualmente no horário marcado. Usava as mesmas roupas simples do dia anterior, sem nenhuma adição luxuosa. O contraste entre ela e as outras era quase doloroso de observar. Bernardo as recebeu com champanhe, sentindo-se estranhamente distante das 3 mulheres que antes despertavam seu interesse. Seus olhos constantemente se desviavam para Mariana, que mantinha a mesma postura discreta de sempre, exceto por um detalhe. Agora o encarava diretamente, sem o desconforto anterior. Então, senhoras, começou ele, quando todas estavam acomodadas, como foram suas 24 horas de poder ilimitado. Diana foi a primeira a falar, animadamente descrevendo suas aquisições extravagantes. Amanda explicou suas estratégias de investimento com orgulho clínico. Gabriela detalhou suas experiências hedonistas com entusiasmo. Quando chegou a vez de Mariana, todas as atenções se voltaram para ela, curiosas sobre como uma empregada doméstica teria aproveitado tal oportunidade. Resolvi alguns problemas familiares, disse ela simplesmente. Nada muito emocionante. Diana riu condescendentemente. Querida, você tinha um cartão sem limites. Poderia ter feito uma loucura. Cada um tem sua definição de loucura, respondeu Mariana calmamente. Para mim, ver minha mãe recebendo o tratamento médico que merece é mais emocionante que qualquer joia. O silêncio que seguiu foi denso. As 3 mulheres trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Bernardo observava a cena com interesse renovado. Bem, acho que isso conclui nosso experimento, disse ele finalmente, levantando-se. Obrigado a todas pela participação. Experimento. Jesse perguntou a Amanda, estreitando os olhos. Do que está falando? Bernardo sorriu enigmaticamente. Talvez eu explique em outro momento. Por hoje apenas aproveitem o resto da tarde. Enquanto as convidadas se preparavam para sair, Bernardo discretamente pediu a Mariana que permanecesse. Quando finalmente ficaram sozinhos no jardim, ele a encarou com uma intensidade nova. Você mudou algo em mim, disse ele simplesmente. Mariana o estudou por um momento. Posso dizer algo sincero, Sr. Almeida? Por favor, sinto pena de você, disse ela suavemente. Toda essa riqueza, todo esse poder e ainda assim tanta solidão. Precisa de experimentos para encontrar pessoas genuínas. Em vez de ofendê-lo,
As palavras o tocaram profundamente. Você tem razão. Meu mundo é artificial. E agora que vi além dele, não consigo mais ignorar essa verdade. O sol começava a se pôr, banhando o jardim luxuoso com uma luz dourada. Naquele momento, algo invisível, mas poderoso estava se formando entre eles. Não ainda amor, mas o reconhecimento de almas que, apesar das circunstâncias drasticamente diferentes, podiam ver a verdade uma na outra. Os dias que se seguiram foram de profunda introspecção para Bernardo. O experimento com os cartões de crédito revelara muito mais do que ele inicialmente imaginara. Não apenas sobre as 4 mulheres, mas principalmente sobre si mesmo. Pela primeira vez, questionava o vazio de sua existência opulenta, a artificialidade das relações que cultivava, o significado real de toda sua riqueza acumulada. Em seu escritório, rodeado por relatórios financeiros e obras de arte que custavam fortunas, Bernardo se sentia estranhamente deslocado, como um visitante em sua própria vida. Mateus percebera a mudança, a distração constante, os longos silêncios contemplativos. O senhor parece preocupado, comentou o assistente enquanto organizava a agenda da semana. Algo com as empresas? Bernardo balançou a cabeça, olhando pela janela panorâmica. Não, Mateus. As empresas estão bem. Sou eu que não estou. A imagem de Mariana permanecia vívida em seus pensamentos, não por sua beleza, embora fosse inegavelmente bonita de uma forma natural e discreta, mas por sua autenticidade. Em um mundo onde tudo parecia ter um preço, ela representava algo genuinamente inestimável. Descobri sobre a cirurgia da mãe de Mariana, disse Bernardo subitamente. Foi realizada ontem, correto? Mateus assentiu, verificando seu tablet. Sim, senhor. De acordo com o hospital, o procedimento foi um sucesso. Dona Conceição está na recuperação, progredindo bem. Quero enviar flores. Não, melhor, quero ir pessoalmente. O assistente levantou as sobrancelhas, surpreso. Visitar a mãe de uma funcionária no hospital? Isso é incomum, senhor. Muitas coisas incomuns têm acontecido ultimamente, respondeu Bernardo, levantando-se decidido. E todas elas por um bom motivo. No Hospital São Luís, Bernardo sentiu-se deslocado por razões diferentes das habituais. Não era o luxo que o incomodava, mas a humanidade crua do ambiente. Pessoas enfrentando dor, esperança, vida e partida. Realidades que seu dinheiro costumava manter à distância. Quando encontrou o quarto de Dona Conceição, parou momentaneamente na porta. Dentro, Mariana lia um livro em voz alta para a mãe, que repousava na cama com aparência frágil, mas serena. A cena tinha uma intimidade sagrada, que o fez hesitar em interromper. Foi Mariana quem notou sua presença primeiro. Seus olhos se arregalaram em surpresa. O livro pausado no meio de uma frase. Senhor Almeida? Perguntou levantando-se. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos com traços que lembravam os de Mariana. Observou o visitante com curiosidade gentil. Perdoe a intrusão, disse Bernardo entrando timidamente com o buquê de lírios brancos que trouxera. Queria verificar como a senhora está se recuperando. A surpresa no rosto de Mariana era evidente, mas foi a mãe quem respondeu, com voz fraca, porém calorosa. Então o senhor é o patrão da minha filha? O homem que permitiu que ela pagasse minha cirurgia? Bernardo se aproximou, colocando as flores em um vaso vazio. Sua filha merece todo o crédito, Dona Conceição. Ela fez as escolhas certas. Por favor, sente-se, ofereceu a senhora, indicando a cadeira próxima à cama. Mariana me contou sobre seu experimento. Mariana pareceu constrangida. Mamãe, está tudo bem, tranquilizou Bernardo, sentando-se. Fico feliz que tenha compartilhado com sua família. O que seguiu foi uma conversa surpreendentemente confortável. Dona Conceição tinha a mesma franqueza de Mariana, mas adicionada de uma sabedoria que só os anos podiam trazer. Falaram sobre a cirurgia, sobre os gêmeos, sobre a simplicidade e as dificuldades da vida que levavam. Em nenhum momento Bernardo sentiu o desconforto usual que experimentava em ambientes fora de sua bolha de privilégios. O senhor parece diferente do que imaginei, comentou Dona Conceição após quase uma hora de conversa. Como me imaginava? Daí perguntou Bernardo, genuinamente curioso. Como todos os ricos que conheci trabalhando como doméstica, distante, frio, tratando pessoas como coisas. Bernardo sorriu com certa tristeza.
Talvez eu tenha sido assim por muito tempo. Pessoas como sua filha me fazem querer ser melhor. O olhar que Dona Conceição lançou entre ele e Mariana continha uma compreensão que transcendia palavras. Mariana, por sua vez, mantinha uma expressão cautelosa, como quem temia se entregar a esperanças infundadas. Quando finalmente se despediu, prometendo voltar outro dia, Bernardo sentiu algo se solidificando dentro de si. Uma certeza que vinha amadurecendo desde o momento em que vira o relatório de gastos de Mariana. No corredor do hospital, esperou que Mariana o acompanhasse até o elevador. Como ela gentilmente se oferecera. Sua mãe é uma mulher extraordinária, comentou ele. Agora entendo de onde vem sua força. Obrigada por vir, respondeu Mariana com genuína gratidão. Significou muito para ela. Para todos nós. Mariana, Bernardo hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Gostaria de jantar comigo amanhã? Não na mansão. Um restaurante, talvez. A surpresa no rosto dela era evidente. Jantar como um encontro? Se preferir pensar assim, respondeu ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. Ou apenas como duas pessoas conversando fora da relação empregador-empregada. Mariana estudou seu rosto por um longo momento. Por quê? A sinceridade da pergunta o desarmou. Não havia jogos ou pretensões, apenas a necessidade genuína de entender suas intenções. Porque em toda a minha vida, cercado por pessoas que querem algo de mim, você é a primeira que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o valor das coisas. E quero conhecer mais desse mundo. Após um momento de consideração, ela assentiu. Tudo bem, mas nada extravagante, por favor. Não me sentiria confortável. Bernardo sorriu. Conheço um lugar que acho que vai gostar. Simples, mas com a melhor comida da cidade. Quando Mariana retornou ao quarto de sua mãe, Dona Conceição a observava com olhos perspicazes. Ele gosta de você, disse a senhora simplesmente. Mamãe, ele é meu patrão, protestou Mariana, ajustando desnecessariamente as flores no vaso. É apenas gratidão pelo que fiz no teste dele. Conheço esse olhar, filha. É o mesmo que seu pai tinha quando me conheceu. Como se tivesse encontrado algo que procurou a vida toda. Mariana não respondeu, mas seu coração batia em um ritmo confuso, entre medo e esperança. Na noite seguinte, pontualmente às 7, Bernardo estacionou pessoalmente seu carro menos ostensivo, um Audi em vez da Lamborghini ou do Rolls-Royce, em frente ao prédio de Mariana. Vestia-se com elegância discreta, calças escuras, camisa azul sem gravata, blazer simples. Um esforço consciente para se afastar da imagem do bilionário intocável. Mariana surgiu na porta do prédio usando um vestido simples, azul marinho, que claramente não era novo, mas que a favorecia enormemente. Seus cabelos estavam soltos, diferentes do costumeiro coque que usava no trabalho. Você está linda, disse Bernardo com sinceridade, abrindo a porta do carro para ela. Obrigada, respondeu ela com um sorriso tímido. Este é praticamente o único vestido que tenho para ocasiões especiais. O restaurante que Bernardo escolhera era surpreendente, não pelos lustres de cristal ou talheres de prata, que não existiam ali, mas pela simplicidade acolhedora. Era uma trattoria italiana familiar no bairro do Bexiga, com mesas de madeira, toalhas quadriculadas e fotos antigas nas paredes. O dono, um senhor de 70 anos, recebeu Bernardo com abraços calorosos, falando uma mistura de português e italiano. Conheço Giuseppe há 20 anos, explicou Bernardo, enquanto eram conduzidos a uma mesa discreta nos fundos. Vinha aqui com meu pai antes de tudo mudar. Antes da fortuna? Perguntou Mariana, perspicaz como sempre. Sim, nem sempre fui rico, sabia? Meu pai era contador, minha mãe professora. Cresci em um apartamento de classe média no Tatuapé. A surpresa no rosto de Mariana era genuína. Nunca imaginei. A imprensa sempre fala de você como se tivesse nascido em berço de ouro. Mito conveniente, sorriu Bernardo, enquanto Giuseppe servia pessoalmente uma garrafa de vinho tinto caseiro. Construí minha primeira empresa aos 22 anos, com um empréstimo estudantil. Tive sorte. Timing perfeito no setor de tecnologia. Durante o jantar, saboreando uma autêntica massa italiana, Bernardo compartilhou histórias que raramente contava, sobre seus anos de luta, os erros iniciais,
a ascensão vertiginosa que o transformara em bilionário antes dos 30. E em algum momento, sem perceber, me tornei outra pessoa, confessou ele. O dinheiro mudou tudo. As pessoas à minha volta, minha visão de mundo, até o que eu considerava importante. Mariana o ouvia atentamente, sem julgamento. É difícil não se perder quando tudo muda tão drasticamente. O experimento com os cartões, continuou Bernardo, comecei como uma brincadeira cínica. Queria provar que todas as pessoas têm seu preço, que no fundo somos todos movidos por interesse. E o que descobriu? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Que estava profundamente errado, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela. E que talvez tenha passado tanto tempo procurando algo que estava bem diante dos meus olhos. O momento entre eles estava carregado de significado. Uma ponte invisível se formando entre dois mundos aparentemente incompatíveis. Mariana, disse Bernardo finalmente, preciso ser honesto sobre algo. Ela aguardou. Uma sombra de apreensão em seu olhar. Depois do experimento, depois de ver como você usou o dinheiro, tive uma revelação, não apenas sobre você, mas sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Estou me afastando das 3 mulheres que você conheceu naquele dia. Nenhuma delas jamais significou realmente algo profundo para mim. Por que está me dizendo isso? Perguntou Mariana, sua voz quase um sussurro. Porque quero começar algo novo, algo real, e quero que seja com você. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso do mundo. Mariana olhava para sua taça de vinho, processando as palavras dele. Não estou pedindo uma resposta agora, continuou Bernardo. Sei que é inesperado. Possivelmente inapropriado considerando que sou seu empregador, mas não posso ignorar o que sinto. Finalmente ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Tenho medo, Bernardo. Não de você, mas do seu mundo. São realidades completamente diferentes. Mundos podem se encontrar, respondeu ele suavemente. E às vezes, quando isso acontece, ambos se transformam para melhor. A noite terminou com uma promessa, não de amor imediato, mas de possibilidades. Mariana aceitou continuar a conhecê-lo, fora da relação profissional, um passo de cada vez. Quando a deixou em seu prédio, Bernardo não tentou beijá-la ou forçar um momento romântico. Em vez disso, apenas segurou sua mão brevemente, um gesto simples que carregava o peso de uma promessa silenciosa. Obrigada pela noite, disse ela, antes de entrar. Por mostrar um lado seu que poucos conhecem. É o lado mais verdadeiro, respondeu ele, aquele que estava adormecido por muito tempo. De volta à sua mansão solitária, Bernardo sentia-se estranhamente em paz, como se depois de anos navegando em águas turbulentas, finalmente vislumbrasse a costa. O caminho à frente seria desafiador. Conciliar mundos tão distintos, enfrentar o escrutínio público, os preconceitos de ambos os lados. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia algo pelo qual valia a pena lutar. Em seu apartamento, Mariana também refletia sobre a noite surreal. Uma semana antes, era apenas a governanta discreta da mansão Almeida. Agora, encontrava-se no limiar de algo que jamais imaginara possível. Não era ingênua, conhecia os obstáculos, as diferenças abissais entre suas realidades, mas também não podia negar o que sentira na presença dele. Não o fascínio pelo bilionário poderoso, mas a conexão com o homem vulnerável que se revelara além da fachada de riqueza. 2 mundos, 2 vidas completamente diferentes, agora orbitando cada vez mais próximos, atraídos por uma força que transcendia lógica, classe social e expectativas. As semanas que se seguiram foram de transformações sutis, mas profundas. Mariana formalmente deixou seu posto como governanta na mansão Almeida. Uma decisão que ambos concordaram ser necessária para explorar qualquer possibilidade romântica sem complicações éticas. Bernardo garantiu que ela recebesse uma generosa indenização, além de recomendações que abririam portas em qualquer lugar. Não quero seu dinheiro, protestou Mariana quando ele mencionou a compensação. Oh, não é por isso que estou aqui. Sei disso, respondeu Bernardo com tranquilidade. É exatamente por isso que quero garantir sua independência, para que nunca duvide de si mesma ou de minhas intenções. Eles começaram a se encontrar regularmente, descobrindo gradualmente o universo um do outro. Bernardo conheceu os amigos de Mariana,
Professores, enfermeiros, vendedores, pessoas comuns com histórias extraordinárias de perseverança. Ela, por sua vez, foi introduzida cuidadosamente em aspectos selecionados do mundo dele. Não as galas extravagantes ou eventos superficiais, mas pequenos jantares com os poucos amigos genuínos que ele cultivara ao longo dos anos. Numa tarde de domingo, Bernardo surpreendeu Mariana ao aparecer em seu apartamento vestindo jeans e camiseta simples, com um plano inusitado. "Quero conhecer seu bairro", anunciou ele entusiasmado como uma criança. "Os lugares que você frequenta, os restaurantes onde come, as pessoas que fazem parte da sua rotina." Mariana riu, encantada com sua empolgação. "Está preparado para um tour sem glamour? Nada de restaurantes estrelados ou boutiques exclusivas." "É exatamente o que quero", respondeu ele com sinceridade. O que se seguiu foi uma jornada reveladora pelo Belenzinho. Mariana o levou à padaria da esquina, onde seu Manuel, português de nascença, fazia os melhores pastéis de nata da região. Visitaram a pequena livraria, onde ela comprava seus livros usados, a feira livre de domingo, com suas frutas vibrantes e vendedores barulhentos, o boteco despretensioso onde os moradores se reuniam para assistir ao futebol. Em cada parada, Bernardo observava maravilhado a familiaridade com que Mariana era recebida. Abraços genuínos, perguntas sobre a saúde de sua mãe, mensagens para seus irmãos. Uma teia de relacionamentos construída não sobre interesse ou conveniência, mas sobre convivência autêntica e anos de pequenas gentilezas trocadas. "Olá, dona Mariana", cumprimentou efusivamente o dono de uma mercearia de esquina. "E quem é seu amigo?" "Este é Bernardo", respondeu ela simplesmente sem mencionar sobrenomes ou status. "Prazer em conhecê-lo, meu rapaz", disse o senhor, estendendo a mão calejada. "Qualquer amigo desta moça é bem-vindo aqui." Bernardo apertou aquela mão com respeito, percebendo que naquele momento era avaliado não por sua conta bancária, mas pelo simples fato de ter a aprovação de Mariana. Ao final do dia, sentados em um banco na pequena praça do bairro, compartilhando um sorvete artesanal, Bernardo parecia profundamente pensativo. "Tudo bem?" perguntou Mariana. "Parece longe." "Estou percebendo algo", respondeu ele. "Você é rica de uma maneira que eu nunca fui." Ela riu. "Acho que estamos usando definições diferentes de riqueza." "Exatamente", concordou Bernardo com seriedade. "Você possui algo que bilhões não podem comprar. Pertencimento verdadeiro. Conexões genuínas. Uma comunidade que a vê por quem você é, não pelo que possui." A observação tocou Mariana profundamente. Era algo que sempre valorizada, mas nunca havia articulado dessa forma. "Isso é fruto de anos", explicou ela. "Pequenos momentos, pequenas gentilezas. Nada grandioso ou dramático." "E talvez seja esse o segredo", refletiu Bernardo. "A vida real acontece nesses momentos cotidianos, não nos grandes gestos ou aquisições." À medida que seu relacionamento se aprofundava, os contrastes entre seus mundos se tornavam cada vez mais evidentes, às vezes de maneiras cômicas, outras vezes desafiadoras. Quando Mariana visitou a mansão pela primeira vez como convidada e não como funcionária, sentiu-se inicialmente desconfortável com os olhares curiosos da equipe, que antes fora sua colegas de trabalho. "Eles estão confusos", comentou ela enquanto caminhavam pelos jardins elaborados. "É compreensível", respondeu Bernardo. "Para eles, sou o patrão distante. Vê-lo agindo como um homem normal apaixonado deve ser desconcertante." A palavra apaixonado pairou entre eles como uma confissão silenciosa. Era a primeira vez que qualquer um dos dois verbalizava abertamente o que estava acontecendo. À noite, Bernardo a surpreendeu com um jantar íntimo na varanda da mansão. Não um banquete elaborado, mas uma refeição simples que ele mesmo preparou, com considerável dificuldade e alguns pequenos desastres na cozinha. "Você cozinhou?" perguntou Mariana, incrédula, observando o macarrão ligeiramente passado e o molho um pouco salgado demais. "Tentei", admitiu ele com um sorriso envergonhado. "A última vez que cozinhei foi na faculdade. Claramente não melhorei com os anos." O gesto a tocou mais do que qualquer restaurante 5 estrelas poderia. A vulnerabilidade dele, a disposição de se expor ao fracasso em algo tão simples,
quanto preparar uma refeição, revelava um homem além do bilionário, um ser humano disposto a aprender, a se humilhar, a crescer. Em contrapartida, quando Mariana o acompanhou a um compromisso de negócios inevitável, experimentou o desconforto de ser escrutinada por olhares julgadores. Os sussurros mal disfarçados, as especulações sobre suas intenções, a incredulidade diante da ideia de que o poderoso Bernardo Almeida pudesse se interessar genuinamente por uma ex-empregada doméstica. "Estão falando de mim", comentou ela discretamente, enquanto pegava uma taça de champanhe do garçom. "Estão falando de nós", corrigiu Bernardo, colocando gentilmente a mão em sua cintura, "porque não conseguem compreender algo genuíno em um mundo de falsidades." Foi Amanda, a advogada que participara do experimento dos cartões, quem abordou Bernardo diretamente naquela noite, enquanto Mariana conversava com Fernando, o melhor amigo e conselheiro de longa data do empresário. "Então os rumores são verdadeiros", comentou Amanda com um sorriso afiado. "Sua governanta conquistou não apenas seu cartão de crédito, mas também seu coração. Uma estratégia brilhante, devo admitir." Bernardo a encarou com frieza. "Amanda, sempre admirei sua inteligência. Não a desperdice com insinuações mesquinhas." "Apenas me pergunto o que ela tem que todas nós não tínhamos", insistiu a advogada. "Afinal, tivemos as mesmas oportunidades naquele seu pequeno jogo." "Exatamente", respondeu Bernardo, seu olhar desviando-se para Mariana. "Tiveram as mesmas oportunidades. E isso revelou tudo o que eu precisava saber." O contraste entre os mundos deles se evidenciava também nas pequenas coisas cotidianas. Mariana continuava a administrar seu orçamento modesto, com cuidado, recusando firmemente que Bernardo pagasse suas contas ou comprasse presentes extravagantes. Ele, por sua vez, estava aprendendo o valor de experiências simples, filmes em casa em vez de camarotes VIP, caminhadas no parque em vez de resorts exclusivos. "Nunca pensei que fazer compras no supermercado pudesse ser tão divertido", comentou ele uma tarde, enquanto ajudava Mariana a escolher frutas na feira. "Bem-vindo ao mundo real", brincou ela. A transformação mais significativa, porém, ocorria dentro de Bernardo. Inspirado por Mariana e sua família, começou a olhar para seus negócios sob uma nova perspectiva. Numa reunião que surpreendeu seus executivos, propôs a criação de uma fábrica no interior de São Paulo, em uma cidade economicamente deprimida após o fechamento de uma grande indústria têxtil anos antes. "Mas os custos seriam menores no Paraguai", argumentou o diretor financeiro. "A mão de obra lá é significativamente mais barata." "Não estou interessado apenas na margem de lucro", respondeu Bernardo, com uma convicção que surpreendeu a todos. "Yes, it. Quero criar empregos onde eles são mais necessários. Comunidades inteiras dependem disso." Nas semanas seguintes, o projeto avançou rapidamente. A antiga fábrica abandonada foi adquirida. Renovações começaram. E um programa de treinamento para moradores locais foi estabelecido. Quando o anúncio oficial foi feito, centenas de famílias vislumbraram uma esperança que há muito havia desaparecido da pequena cidade. Dona Conceição, agora recuperada de sua cirurgia, observava essas mudanças com olhos perspicazes. Em um domingo, quando Bernardo jantava com a família de Mariana no pequeno apartamento, a matriarca o chamou para uma conversa privada na varanda. "Você está mudando", disse ela simplesmente. "Para melhor, espero", respondeu ele com um sorriso. "Sim, para melhor. Mas mudanças profundas nem sempre são fáceis, meu filho. Há resistências, tanto externas quanto internas. Sua filha me ensinou mais em alguns meses do que aprendi em décadas", confessou Bernardo. "Sobre o que realmente importa." Dona Conceição estudou seu rosto por um momento. "Vocês vivem em mundos muito diferentes." "Mundos que estão se encontrando", respondeu ele. "E talvez esse seja exatamente o propósito de vocês", concluiu a senhora com a sabedoria dos anos. "Construir pontes onde antes havia abismos." Naquela noite, caminhando de mãos dadas pelo bairro simples onde Mariana crescera, Bernardo sentiu uma certeza crescendo dentro de si. Os olhares curiosos dos vizinhos, os comentários maldosos de antigos amigos, as dificuldades de conciliar realidades tão distintas. Nada disso importava diante do que haviam encontrado um no outro. "No que está pensando?"
perguntou Mariana, notando seu silêncio contemplativo. Bernardo parou, virando-se para encará-la sob a luz suave dos postes de rua. Estou pensando em como nossos mundos colidem e se transformam, e em como não consigo mais imaginar o meu sem você nele. Seus olhares se encontraram, carregados de possibilidades e desafios, de medos e esperanças. Dois universos completamente diferentes, agora inexoravelmente entrelaçados, criando algo inteiramente novo em sua intersecção. Tenho medo às vezes, admitiu Mariana suavemente. Medo de que esse conto de fadas termine, que você perceba que pertencemos a realidades incompatíveis. Não é um conto de fadas, respondeu Bernardo, tocando suavemente seu rosto. É mais real que tudo que já vivi. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena lutar por ele. Beijo que compartilharam naquela noite, sob as estrelas de um céu paulistano raramente visível através da poluição, selou mais que um romance. Selou um pacto silencioso de transformação mútua. Uma promessa de que juntos criariam um mundo que transcenderia as limitações dos que haviam deixado para trás. A mansão dos Almeida, outrora símbolo máximo de isolamento luxuoso, começava a mudar. Os primeiros sinais eram sutis. Janelas constantemente abertas, permitindo a entrada da brisa. Músicas brasileiras ecoando pelos corredores de mármore, o aroma de café recém-coado, substituindo os perfumes artificiais dos ambientadores importados. Aos poucos, o espaço ganhava vida. Os funcionários notaram a transformação com espanto silencioso. Pela primeira vez em anos, Bernardo aparecia na cozinha pela manhã, tomando café com a equipe e interessando-se genuinamente por suas vidas e famílias. Surpreendentemente, pedia conselhos sobre receitas, tentando replicar pratos simples que Mariana preparava. Sr. Almeida queimou 2 frigideiras, tentando fazer um simples omelete, confidenciou Josefina. A cozinheira para Rosa, a nova governanta, nunca imaginei viver para ver isso. Dizem que ele está apaixonado pela antiga governanta, respondeu Rosa, ainda se adaptando ao novo emprego. É verdade? Verdade absoluta, confirmou Josefina com um sorriso. E graças a Deus, nunca vi o patrão tão humano. A presença cada vez mais frequente de Mariana na mansão gradualmente deixou de ser motivo de especulações para se tornar algo natural. Ela transitava pelos espaços que antes limpara com uma dignidade tranquila, sem arrogância ou desconforto. Para os funcionários, sua atitude foi reveladora. Não se comportava como alguém que havia subido na vida, mas como quem permanecia fundamentalmente a mesma pessoa. O segredo é que ela não está deslumbrada, comentou Fernando, o melhor amigo de Bernardo, observando a interação de Mariana com a equipe durante um almoço informal. Ela vê além da riqueza, sempre viu. É por isso que ele se apaixonou. As transformações na vida profissional de Bernardo eram igualmente profundas. Nas reuniões do conselho, executivos notavam uma mudança na abordagem do CEO. Decisões antes baseadas exclusivamente em métricas financeiras agora incorporavam considerações sobre impacto social, condições de trabalho e sustentabilidade. Nossa responsabilidade vai além dos acionistas, declarou ele em um encontro que deixou vários diretores desconfortáveis. Temos obrigações com as comunidades onde operamos, com o meio ambiente que impactamos, com as famílias que dependem de nós. A fábrica no interior paulista tornou-se um projeto pessoal. Bernardo visitava o local semanalmente, frequentemente acompanhado por Mariana. Juntos conversavam com os trabalhadores em treinamento, ouviam suas histórias, compreendiam suas necessidades. As instalações, originalmente planejadas para serem funcionais, foram redesenhadas para incluir creche para filhos de funcionários, refeitório de qualidade e espaços verdes. Isso vai reduzir nossa margem inicial em quase 15%, alertou o diretor financeiro, preocupado. E criar um ambiente onde pessoas possam trabalhar com dignidade, respondeu Bernardo. O que, a longo prazo, resultará em maior produtividade e lealdade, além de ser simplesmente o correto a fazer. A relação com Mariana, enquanto isso, florescia em ritmo próprio, nem apressada pela paixão, nem limitada por convenções sociais. Aprendiam a dança delicada de equilibrar seus mundos,
Em algumas noites, jantavam em restaurantes estrelados. Em outras, cozinhavam juntos no pequeno apartamento dela, rindo dos desastres culinários de Bernardo. Nunca pensei que um homem que comanda um império seria tão desajeitado com uma simples espátula, brincou Mariana, enquanto limpavam juntos a bagunça de uma tentativa fracassada de fazer panquecas. Comandar conselhos administrativos é muito mais fácil que dominar essa cozinha minúscula, defendeu-se ele, sorrindo enquanto passava farinha no nariz dela. A intimidade entre eles crescia organicamente, baseada em conversas profundas, silêncios confortáveis e descobertas mútuas. Bernardo se encantava com a simplicidade com que Mariana apreciava pequenos prazeres. O pôr do sol visto da janela, um livro novo, uma música que evocava memórias. Ela, por sua vez, admirava a capacidade dele de reaprender a ver o mundo, de questionar privilégios que antes considerava naturais, de se maravilhar com experiências cotidianas. Foi durante um final de semana no litoral norte, em uma casa simples que Bernardo alugara, contrariando as expectativas de sua equipe, que sugerira iates e resorts exclusivos, que sua relação atingiu um novo patamar. Caminhando descalços pela praia deserta ao amanhecer, Bernardo parou subitamente, segurando as mãos de Mariana. Percebi algo ontem à noite, observando você adormecer. Disse ele com uma vulnerabilidade que ainda o surpreendia. Você mudou completamente minha definição de felicidade. Mariana sorriu, seus olhos refletindo o alaranjado do sol nascente. Como assim? Antes, felicidade para mim era acumular. Mais dinheiro, mais propriedades, mais conquistas. Era algo sempre no horizonte, nunca completamente alcançado. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Com você, aprendi que felicidade existe no presente, nas xícaras de café compartilhadas, nas conversas até tarde, na paz de simplesmente estar juntos. Aquela manhã marcou uma virada. No retorno a São Paulo, Bernardo propôs algo que vinha considerando há semanas. E se morássemos juntos? A pergunta pegou Mariana de surpresa, não tanto pela proposta em si, mas pelas implicações. Na mansão? Perguntou ela cautelosa. Onde você preferir, respondeu Bernardo. Podemos adaptar a mansão para ser mais acolhedora. Podemos encontrar um lugar novo que seja nosso. Podemos até mesmo transformar seu apartamento. Mariana considerou as alternativas, apreciando a abertura dele. A mansão é seu lar, parte de sua identidade. Não quero que abra mão disso, mas também não me vejo vivendo em um mausoléu de mármore, acrescentou com um sorriso. E se transformássemos aquele espaço frio em um verdadeiro lar? Sugeriu Bernardo, animando-se com a ideia. Mudanças reais, não apenas cosméticas. Abrir espaços, trazer mais luz, criar ambientes onde pessoas reais possam viver. O projeto de reforma tornou-se uma metáfora do relacionamento deles. Paredes foram derrubadas para criar ambientes mais integrados. A decoração ostensiva deu lugar a peças com história e significado. A enorme cozinha gourmet, antes território exclusivo dos chefes contratados, transformou-se no coração da casa, onde Bernardo e Mariana passavam horas cozinhando, conversando, simplesmente existindo juntos. Mateus, que acompanhava as mudanças com interesse genuíno, comentou uma tarde enquanto observava operários retirando o imenso lustre de cristal do hall de entrada. Nunca pensei que diria isso, mas a mansão finalmente parece um lar. A imprensa, claro, acompanhava tudo com voracidade. Tabloides especulavam sobre a governanta que conquistou o bilionário. Revistas de negócios questionavam se o novo Bernardo Almeida manteria sua agressividade empresarial. Colunas sociais lamentavam o afastamento do empresário dos círculos da elite. Não deveríamos dar uma declaração? Perguntou Mariana uma noite, após ler uma matéria particularmente maldosa, que insinuava que ela engravidara propositalmente para capturar a fortuna de Bernardo. Uma mentira completa, já que nem mesmo moravam juntos ainda. Responder seria validar a importância deles, disse Bernardo, com uma serenidade que surpreendia a ambos. Nossa verdade pertence a nós, não aos outros. A mudança oficial de Mariana para a mansão renovada aconteceu sem grandes cerimônias, apenas uma pequena reunião com familiares e amigos próximos. Dona Conceição, agora completamente recuperada,
abençoou o novo lar com uma oração simples. Os gêmeos Miguel e Pedro ajudaram a carregar as poucas caixas contendo os pertences da irmã. Fernando trouxe champanhe, enquanto Mateus organizou um jantar preparado pela equipe da casa. A noite estava perfeita em sua simplicidade. Nada de fotógrafos, ostentação ou performances sociais. Apenas pessoas que genuinamente se importavam, celebrando um novo começo. Mais tarde, sozinhos na varanda, que agora exibia plantas cultivadas pessoalmente por Mariana, Bernardo a abraçou por trás, observando as luzes de São Paulo ao longe. "Bem-vinda ao nosso lar", sussurrou ele. "É estranho pensar que trabalhei aqui por um ano, limpando estes mesmos espaços", refletiu ela, aconchegando-se nos braços dele. "O universo tem um senso de humor peculiar", respondeu Bernardo. "Ou talvez um senso de justiça poético." Nos meses seguintes, a rotina do casal encontrou seu ritmo natural. Bernardo continuava comandando seu império empresarial, mas com novas prioridades e perspectivas. Mariana, que sempre valorizara sua independência, encontrou trabalho como coordenadora em um projeto social que alfabetizava adultos em comunidades carentes, usando parte do conhecimento que adquirira durante anos ajudando os irmãos com os estudos. As manhãs começavam com café compartilhado na cozinha ensolarada. Às vezes, juntavam-se a eles Josefina ou Mateus, em conversas que atravessavam as antigas barreiras hierárquicas. As noites terminavam frequentemente na biblioteca redesenhada, onde Bernardo redescobria o prazer da leitura através dos olhos de Mariana, que compartilhava seus autores favoritos com entusiasmo contagiante. "Nunca imaginei que poderia me apaixonar por Pablo Neruda ou Clarice Lispector", confessou ele uma noite, fechando um volume de poesia. "Sempre li apenas relatórios e biografias de empresários. O mundo é muito maior que balanços financeiros", respondeu ela, acariciando seus cabelos. A fábrica no interior, enquanto isso, começava a operar. Na inauguração oficial, Bernardo surpreendeu a todos, investidores, funcionários e a própria Mariana, com um anúncio inesperado. "Esta não será apenas uma fábrica", declarou ele ao microfone, diante da comunidade reunida. "Será um modelo de empresa do futuro. 30% dos lucros serão reinvestidos diretamente na comunidade local, em escolas, programas de capacitação e infraestrutura. Porque acredito que empresas não existem apenas para gerar retorno financeiro, mas para criar valor humano." O discurso gerou aplausos entusiasmados dos trabalhadores e expressões preocupadas de alguns executivos. Mais tarde, quando questionado por um jornalista sobre a mudança radical em sua filosofia empresarial, Bernardo olhou para Mariana, que observava discretamente da primeira fila. "Digamos que encontrei uma consultora que me ensinou o verdadeiro valor das coisas", respondeu ele, com um sorriso que dizia muito mais do que suas palavras. Naquela noite, voltando para São Paulo no carro dirigido por Mateus, Mariana repousava a cabeça no ombro de Bernardo, ambos exaustos, mas profundamente satisfeitos. "Você está transformando sua empresa", comentou ela com admiração genuína. "Você transformou a mim primeiro", respondeu ele simplesmente. "O resto é consequência natural." O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de compreensão mútua e expectativas compartilhadas para o futuro. Até que Mariana o quebrou com palavras que mudariam tudo mais uma vez. "Bernardo, acho que estou grávida." O tempo pareceu congelar no interior do carro. Bernardo olhou para Mariana, sua expressão transitando rapidamente da surpresa ao deslumbramento. "Você tem certeza?", perguntou sua voz quase um sussurro. "Fiz o teste esta manhã", respondeu ela mordendo o lábio nervosamente. "Depois de atrasar 2 semanas. Na verdade, fiz 3 testes, todos positivos." Mateus, discreto como sempre, fingiu concentração absoluta na estrada à frente, embora um pequeno sorriso denunciasse que ouvira a notícia. Bernardo tomou as mãos de Mariana entre as suas, seus olhos brilhando de uma forma que ela nunca havia visto antes. Não era apenas felicidade, era algo mais profundo, como se uma última peça tivesse finalmente encontrado seu lugar em um quebra-cabeças complexo. "Um filho", murmurou ele, testando as palavras. "Nosso filho." A realidade da gravidez transformou a dinâmica entre eles. Bernardo
sempre controlador em seus negócios, revelou-se surpreendentemente ansioso nessa nova aventura. Comprou dezenas de livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil, contratou os melhores especialistas em obstetrícia do país e chegou a propor transformar uma ala inteira da mansão em um berçário ultratecnológico. Bernardo, interveio Mariana gentilmente. Quando ele mostrou plantas arquitetônicas para um quarto infantil maior que seu antigo apartamento inteiro, um bebê não precisa de tudo isso. Precisa de amor, atenção e segurança. O resto é supérfluo. Ele parou observando os desenhos elaborados em suas mãos e então sorriu com certa vergonha. Estou exagerando, não é? Completamente, confirmou ela, beijando-o suavemente. Mas entendo o impulso. Só precisamos equilibrar. O equilíbrio tornou-se o tema central de suas vidas nos meses seguintes. A barriga de Mariana crescia gradualmente, acompanhando as mudanças que continuavam a transformar tanto a mansão quanto as empresas de Bernardo. Cada ultrassom era celebrado como um milagre, cada pequeno movimento sentido através da pele, uma confirmação da vida extraordinária que criavam juntos. Foi durante o 5º mês de gravidez que Mariana expressou um desejo que pegou Bernardo de surpresa. Quero dar à luz no hospital público, declarou ela durante o jantar. Bernardo quase engasgou com seu vinho. Desculpe, acho que não ouvi direito. Você ouviu perfeitamente, respondeu ela com calma. Quero que nosso filho nasça no Hospital Municipal do Campo Limpo. Mas por quê? Perguntou ele, genuinamente confuso. Temos acesso aos melhores hospitais particulares, com suítes que parecem hotéis 5 estrelas, equipes médicas exclusivas. Exatamente por isso, explicou Mariana. Nosso filho nascerá com todos os privilégios possíveis. Terá oportunidades que a maioria das crianças jamais sonharia. Quero que sua entrada no mundo seja um lembrete de nossas origens e responsabilidades. Um símbolo de humildade. Bernardo contemplou a ideia claramente desconfortável. É sobre segurança, Mariana, não sobre luxo ou status. O Campo Limpo tem uma maternidade excelente, argumentou ela. Minha mãe trabalhou lá como auxiliar de enfermagem por anos. Eu mesma nasci lá, assim como meus irmãos. A discussão continuou por dias, até que Bernardo finalmente propôs uma solução intermediária. Visitariam o hospital juntos, avaliariam as instalações, conversariam com a equipe médica e então tomariam uma decisão informada. A visita ao hospital municipal foi reveladora. Enquanto caminhavam pelos corredores limpos mas simples, Bernardo observava tudo com olhos críticos. O movimento constante de profissionais dedicados, mães em diferentes estágios de trabalho de parto, famílias aguardando ansiosamente em salas de espera modestas. Dr. Cláudia foi minha mentora quando eu estava na faculdade. Explicou Miguel, irmão de Mariana, que agora completava sua residência em obstetrícia no mesmo hospital, apresentando-os à chefe do departamento, uma das melhores obstetras do país. A médica, uma mulher de meia-idade, com olhos perspicazes e sorriso gentil, cumprimentou o casal sem qualquer deferência especial ao bilionário. Então você é o homem que roubou o coração da nossa Mariana, comentou ela, avaliando Bernardo com um olhar que parecia enxergar além das aparências. Miguel fala muito bem de vocês dois. A conversa que seguiu foi franca e detalhada. A doutora Cláudia não escondeu as limitações do hospital público, os recursos limitados, a alta demanda, os desafios logísticos, mas também destacou os pontos fortes, a equipe altamente treinada, o compromisso com o parto humanizado, os resultados estatísticos impressionantes, apesar das restrições orçamentárias. Temos uma das menores taxas de complicações da cidade, afirmou ela com orgulho justificado. Não porque temos equipamentos de última geração, mas porque temos profissionais que realmente se importam. No caminho de volta para casa, Bernardo permaneceu pensativo. Mariana respeitou seu silêncio, sabendo que ele estava processando tudo o que vira e ouvira. Você estava certa, disse ele finalmente, quando já estavam quase chegando à mansão. Nosso filho pode nascer lá. O alívio e a alegria no rosto de Mariana eram evidentes. Tem certeza? Absoluta. Mas com uma condição, acrescentou ele, segurando sua mão. Quero fazer uma doação significativa ao hospital. Não para comprar tratamento especial para nós,
mas para ajudar todas as famílias que dependem daquele lugar. O acordo selado, começaram os preparativos para a chegada do bebê, agora de forma mais equilibrada. O quarto infantil, antes planejado como um showroom tecnológico, transformou-se em um espaço acolhedor, com móveis simples, mas de qualidade, muitos deles feitos por artesãos locais que Mariana conhecera durante anos no bairro. À medida que a barriga crescia, aumentava também a cobertura midiática. A notícia da gravidez vazou inevitavelmente, gerando uma nova onda de especulações e artigos sensacionalistas. Mais surpreendente foi quando a informação sobre o plano de dar à luz em um hospital público tornou-se conhecida, dividindo opiniões. Isso é loucura. Um herdeiro Almeida, nascendo em hospital público? Questionava uma colunista social. Gesto simbólico poderoso ou mera performance social? Indagava outro veículo. A transformação do lobo de Wall Street brasileiro em defensor de causas sociais é genuína? Especulava uma revista econômica. Bernardo e Mariana ignoravam as manchetes, concentrados em sua jornada particular. Nas noites tranquilas, ele deitava a cabeça sobre a barriga dela, conversando com o bebê ainda não nascido, compartilhando histórias e promessas. Seu pai era um homem muito diferente antes de conhecer sua mãe, confessava ele suavemente. Um homem que media valor apenas em dinheiro. Prometo que você conhecerá apenas esta versão melhorada de mim. O 7º mês trouxe novos desafios. Uma complicação na gravidez exigiu que Mariana ficasse em repouso relativo. Para surpresa de todos, Bernardo reorganizou completamente sua agenda, delegando responsabilidades e trabalhando remotamente para estar presente em cada consulta, cada momento significativo. O império pode esperar, declarou ele, quando seu diretor financeiro questionou sua ausência em uma negociação importante. Algumas coisas são insubstituíveis. A fábrica no interior continuava prosperando, criando um modelo de negócio que começava a inspirar outras empresas. A reportagem de capa de uma importante revista de negócios destacava como o efeito Almeida estava influenciando uma nova geração de empresários a repensar o impacto social de suas corporações. É irônico, comentou Fernando durante uma visita à mansão. O homem que era símbolo do capitalismo individualista agora lidera um movimento de responsabilidade social corporativa. Não é ironia, corrigiu Bernardo. É evolução. Quando o 9º mês chegou, a expectativa era palpável. A família de Mariana praticamente se mudou para a mansão nas 2 últimas semanas, criando uma atmosfera de calorosa antecipação que contrastava drasticamente com a solenidade que antes dominava aqueles espaços. Dona Conceição tomou conta da cozinha, preparando comidas reconfortantes e oferecendo a sabedoria de quem já criara 3 filhos. Os gêmeos Miguel e Pedro revezavam-se para estar sempre por perto, prontos para qualquer emergência. Até mesmo Mateus, sempre profissional, parecia emocionalmente investido, verificando constantemente se tudo estava em ordem para o grande momento. Foi numa madrugada de terça-feira que as contrações começaram. Bernardo, que nas últimas noites mal conseguia dormir de ansiedade, reagiu com uma calma surpreendente. Está na hora, disse Mariana, apertando sua mão após uma contração particularmente forte. Estamos prontos, respondeu ele, beijando sua testa. A chegada ao Hospital Municipal do Campo Limpo aconteceu sem alarde ou tratamento especial. Foram recebidos como qualquer outro casal, seguindo os protocolos normais de admissão. A única concessão à sua privacidade foi uma enfermaria particular, resultado da recente reforma, que a doação de Bernardo ajudara a financiar, benefício que agora estava disponível para casos especiais, independentemente da condição financeira. O trabalho de parto durou 11 horas. Bernardo permaneceu ao lado de Mariana em cada minuto, oferecendo apoio, respirando junto, enfrentando juntos a dor e a expectativa. A doutora Cláudia conduzia tudo com competência tranquila, respeitando o tempo natural do processo. Você é mais forte do que eu jamais serei, sussurrou Bernardo no ouvido de Mariana durante uma contração particularmente intensa. E então, finalmente, o choro.
Aquele som primordial que mudou para sempre o universo de ambos. Gabriel veio ao mundo às 15h42 de uma tarde ensolarada, recebido pelas mãos experientes da doutora Cláudia e pelos olhares maravilhados de seus pais. Ele é perfeito, murmurou Mariana, exausta, mas radiante, quando o pequeno embrulho foi colocado em seus braços. Bernardo, o homem que comandava impérios financeiros com confiança inabalável, tremia ao tocar delicadamente a mão minúscula de seu filho. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, carregando consigo décadas de armaduras emocionais que, finalmente, se dissolviam completamente. Obrigado, disse ele, olhando para Mariana com uma gratidão que transcendia palavras. Por tudo isso, por ele, por nós. Nos dias que se seguiram, a notícia do nascimento de Gabriel Almeida Silva gerou manchetes em todo o país. Não pelo peso de seu sobrenome, ou pela fortuna que um dia herdaria, mas pelo simbolismo de seu nascimento em um hospital público, cercado não por luxo, mas por humanidade. Uma semana depois, ainda no período de adaptação com o recém-nascido, Bernardo acordou no meio da noite e encontrou Mariana na poltrona do quarto do bebê, amamentando Gabriel sob a luz suave de um abajur. Não consegui dormir, explicou ela em um sussurro. Queria apenas olhar para ele. Bernardo ajoelhou-se ao lado da poltrona, observando o pequeno milagre que haviam criado juntos. Naquele momento, algo se cristalizou dentro dele. Uma certeza, uma resolução. Tomei uma decisão, disse ele suavemente. Mariana olhou para ele. Curiosa, vou doar 90% da minha fortuna para causas que realmente façam diferença. O choque no rosto dela era evidente. Bernardo, isso é bilhões. Dinheiro que nunca trouxe a felicidade que sinto agora, olhando para vocês dois, respondeu ele com simplicidade. Quero que nosso filho cresça, entendendo que privilégio traz responsabilidade, que aprenda, como você me ensinou, o verdadeiro valor das coisas. Mariana ajustou Gabriel em seus braços, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Tem certeza? Absoluta, confirmou Bernardo. Manteremos o suficiente para viver confortavelmente, para garantir educação e oportunidades. Mas o resto pode fazer muito mais bem ao mundo do que acumulado em contas bancárias. Na manhã seguinte, enquanto Gabriel dormia pacificamente em seu berço, Bernardo começou a esboçar os planos para o que viria a ser a Fundação Almeida Silva, uma organização dedicada a criar oportunidades educacionais, apoiar empreendedorismo social e desenvolver projetos sustentáveis em comunidades vulneráveis. Acho que deveríamos começar pelo Campo Limpo, sugeriu Mariana, observando-o trabalhar. O hospital precisa de uma ala pediátrica completa e escolas técnicas próximas à fábrica no interior, acrescentou Bernardo, para formar profissionais localmente, e programas de alfabetização para adultos, continuou ela entusiasmada, como o projeto onde trabalho. Os planos cresciam, assim como o pequeno Gabriel, que dia após dia ganhava peso e personalidade. A mansão, outrora silenciosa e formal, agora ecoava com sons de vida, o choro ocasional do bebê, as canções de ninar cantadas por Mariana, as risadas da família que frequentemente se reunia para celebrar cada pequena conquista do mais novo membro. Um mês após o nascimento, Bernardo convocou uma coletiva de imprensa que surpreendeu o país. Ao lado de Mariana, que segurava Gabriel nos braços, anunciou oficialmente a criação da fundação e sua decisão de doar a maior parte de sua fortuna. Passei décadas acreditando que sucesso se media por números em uma conta bancária, declarou ele, diante de dezenas de jornalistas atônitos. Estava profundamente enganado. Verdadeiro sucesso é o impacto positivo que causamos no mundo. É criar, não acumular. É transformar, não possuir. A repercussão foi imediata e polarizada. Alguns o aclamavam como visionário, outros questionavam sua sanidade. Investidores preocupados venderam ações, enquanto novos parceiros, alinhados com a filosofia de impacto social, aproximavam-se. Naquela noite, após o furacão midiático, Bernardo e Mariana colocaram Gabriel para dormir e sentaram-se na varanda renovada da mansão, observando o céu estrelado sobre São Paulo. Você transformou minha vida, disse ele segurando a mão dela. Me ensinou o que realmente importa.
Nós nos transformamos mutuamente, corrigiu Mariana. Criamos algo novo juntos. E enquanto contemplavam as estrelas, sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma jornada onde o valor das coisas seria medido não em cifras, mas em sorrisos, em momentos compartilhados, em vidas transformadas. Um novo capítulo que não era sobre bilhões em contas bancárias, mas sobre o tesouro inestimável que haviam encontrado um no outro e na família que agora construíam. 5 anos se passaram desde aquela coletiva de imprensa que chocou o mundo empresarial. O tempo, como sempre, trouxe consigo mudanças, crescimento e confirmações. A Fundação Almeida Silva tornara-se uma das organizações filantrópicas mais eficientes e respeitadas do país. Diferentemente de tantas iniciativas semelhantes, não se limitava a doações pontuais ou projetos de visibilidade. Seu trabalho silencioso e consistente transformava comunidades inteiras através de programas de educação, saúde e empreendedorismo social. O Hospital Municipal do Campo Limpo, onde Gabriel nascera, agora contava com uma das melhores alas pediátricas da América Latina, acessível a qualquer criança, independentemente da condição financeira da família. A fábrica no interior expandira-se para um complexo industrial que empregava mais de 2.000 funcionários, todos com participação nos lucros e condições de trabalho que estabeleciam novos parâmetros para o setor. Em uma manhã ensolarada de domingo, a mansão Almeida, que já não parecia mais uma fortaleza isolada, mas um lar vibrante, estava especialmente movimentada. Gabriel, agora um menino de 5 anos de cabelos escuros e olhos curiosos, que combinavam a intensidade do pai com a gentileza da mãe, corria pelo jardim perseguindo uma bola colorida. Mais devagar, filho. Chamou Mariana da varanda, onde arrumava a mesa para o almoço familiar que se tornara tradição aos domingos. Bernardo saía da cozinha carregando uma travessa de salada, uma habilidade culinária que desenvolvera com persistência ao longo dos anos. Seu rosto, outrora marcado por linhas de preocupação e cálculo constante, agora exibia rugas de sorriso nos cantos dos olhos. Ele tem a sua energia, comentou, colocando a travessa na mesa e beijando levemente Mariana. Incansável. Ela sorriu ajustando delicadamente a barriga de 6 meses de gravidez. E a sua determinação, uma combinação perigosa. A família não tardaria a crescer. A notícia da segunda gravidez, desta vez uma menina, fora recebida com alegria tranquila. Não mais com a ansiedade da primeira experiência, mas com a confiança de quem já conhecia o caminho. Aos poucos os convidados começaram a chegar. Dona Conceição, agora com saúde vigorosa e energia renovada, trazia um bolo caseiro, que era a perdição de Gabriel. Miguel, recém-nomeado diretor do Departamento de Obstetrícia do Campo Limpo, vinha acompanhado da esposa e do filho de 2 anos. Pedro, que concluíra seu doutorado em engenharia e agora coordenava projetos de tecnologia social, chegava com o noivo, um professor de literatura que conquistara toda a família com seu bom humor. Fernando e Mateus, que ao longo dos anos transitaram de funcionários a amigos íntimos, completavam o círculo próximo. A simplicidade do encontro contrastava drasticamente com os jantares formais e artificiais que Bernardo costumava oferecer em sua vida anterior. "Papai, olha o que eu achei no jardim", exclamou Gabriel, correndo em direção a Bernardo com as mãozinhas fechadas em concha. O empresário se abaixou ao nível do filho, com uma paciência que surpreendia a todos que o conheceram em sua fase anterior. "O que temos aqui, explorador?" Gabriel abriu cuidadosamente as mãos, revelando uma pequena borboleta azul. Ela estava machucada, mas acho que já está melhor. Bernardo observou a delicadeza com que seu filho lidava com a criatura frágil, sentindo uma onda de orgulho e emoção. A compaixão natural de Gabriel, sua preocupação instintiva com seres mais vulneráveis, eram para ele a confirmação de que estavam no caminho certo. "Sabe o que devemos fazer?" perguntou suavemente. "Ajudá-la a voltar para sua casa." Pai e filho caminharam juntos até um canteiro de flores, onde Gabriel, após uma hesitação momentânea, abriu as mãos completamente. A borboleta permaneceu imóvel por alguns segundos, antes de bater as asas e voar em espirais ascendentes. "Ela está livre agora", disse o menino com a sabedoria simples da infância. "Sim", concordou Bernardo,
com os olhos fixos no pequeno ponto azul que desaparecia no céu. E é assim que deve ser. Durante o almoço, as conversas fluíam naturalmente. Planos para o futuro, histórias do passado, discussões sobre os projetos em andamento da fundação. Bernardo, antes o centro de qualquer evento social, agora se contentava em observar, participando sem dominar, ouvindo tanto quanto falava. Em determinado momento, enquanto todos se serviam da sobremesa, Mateus ergueu discretamente sua taça. Se me permitem, disse ele, gostaria de fazer um brinde. O grupo silenciou, voltando a atenção para o antigo assistente que agora dirigia grande parte das operações da fundação. Há exatamente 6 anos, testemunhei o início de um experimento peculiar nesta mesma casa. Começou ele, olhando significativamente para Bernardo. 4 mulheres, 4 cartões de crédito sem limite e 24 horas para revelar o verdadeiro caráter de cada uma. Risadas leves percorreram a mesa. A história tornara-se quase uma lenda familiar, recontada em ocasiões especiais como lembrança do ponto de virada em suas vidas. O que nenhum de nós imaginava, continuou Mateus, era que aquele experimento transformaria não apenas o homem que o concebeu, mas todos ao seu redor. Hoje, brindo não apenas a família que nasceu daquele momento, mas as milhares de vidas que foram transformadas como consequência. As taças se ergueram em um brinde silencioso, carregado de significado para todos os presentes. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, e Gabriel cochilava exausto no sofá, Bernardo e Mariana caminharam de mãos dadas pelo jardim que ela cuidadosamente cultivara ao longo dos anos, um símbolo vivo da transformação que haviam empreendido juntos. Às vezes me pergunto, refletiu Bernardo, o que teria acontecido se eu não tivesse criado aquele teste absurdo? Mariana sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Acho que o universo teria encontrado outro caminho para nos unir. Algumas histórias estão destinadas a acontecer. Sabe o que é irônico? Ah, perguntou ele. Passei a vida inteira acumulando riqueza, convencido de que isso me traria felicidade, ou no mínimo segurança. Mas só encontrei paz quando aprendi a abrir mão. Não é sobre ter ou não ter, respondeu ela, com a sabedoria que sempre o surpreendia. É sobre reconhecer o verdadeiro valor das coisas. Eles pararam diante de uma pequena cerejeira que haviam plantado quando Gabriel nasceu, agora uma árvore jovem, mas robusta, que começava a dar seus primeiros frutos. Às vezes me pergunto se as outras 3 mulheres aprenderam algo com aquela experiência, comentou Mariana. Diana abriu uma linha de joias sustentáveis no ano passado, respondeu Bernardo. Amanda criou um programa de assistência jurídica gratuita em seu escritório. E Gabriela agora projeta espaços acessíveis para comunidades carentes. Mariana o olhou surpresa. Você manteve contato com elas? Não diretamente, explicou ele. Mas acompanho suas trajetórias. Acho que, de alguma forma, todos fomos transformados por aquelas 24 horas. O som de passinhos nas pedras do jardim anunciou a chegada de Gabriel, agora desperto e novamente cheio de energia. Mamãe, papai, olhem, a árvore tem cerejas! Os 3 se aproximaram da cerejeira, onde alguns frutos vermelhos começavam a aparecer entre as folhas. Com a ajuda do pai, Gabriel alcançou um dos frutos maduros. É pequeno, observou o menino estudando a cereja em sua mão, mas muito bonito. As melhores coisas geralmente são simples, respondeu Bernardo, trocando um olhar significativo com Mariana. E as mais valiosas não podem ser compradas. O pequeno mordeu a cereja, seus olhos se arregalando com o sabor doce. Podemos plantar mais árvores? Para dividir com todo mundo. Claro que sim, respondeu Mariana, acariciando os cabelos do filho. É exatamente isso que faremos. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, a família Almeida Silva permanecia unida sob a cerejeira. Um quadro de simplicidade que contrastava dramaticamente com a opulência vazia que antes definia a vida de Bernardo. O magnata que um dia testara corações com cartões de crédito ilimitados finalmente compreendera a lição mais valiosa, que a verdadeira riqueza não estava em possuir, mas em compartilhar. Não em acumular, mas em transformar. Não em isolar-se no luxo, mas em abrir-se para conexões genuínas.
Em seu escritório, sobre a mesa onde antes assinava contratos milionários, agora repousava uma pequena placa com uma citação que se tornara seu mantra. O tesouro mais valioso é aquele que não pode ser comprado. E enquanto Gabriel corria novamente pelo jardim, perseguindo a última luz do dia, Bernardo abraçou Mariana por trás, suas mãos repousando delicadamente sobre a nova vida que crescia dentro dela. A promessa de que esta história de transformação continuaria através das gerações, como sementes de uma árvore frondosa plantada no solo fértil do amor verdadeiro.